Alteração na LDB em agosto de 2023. Eu sou o professor Vitor Soares e nessa aula nós iremos falar da última alteração na LDB em 2023, 2 de agosto, precisamente 2 de agosto de 2023. Coloca na tela para mim, por favor. Então nós temos aí a Lei 14.645, de 2 de agosto de 2023. Mas antes da gente falar dessa alteração, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal, acione o sininho, para que você possa receber notificações como essa todas as vezes que nós tivermos uma mudança na legislação, e nós tivermos novidade, nós tivermos qualquer coisa, pessoal, para sua aprovação, a gente coloca aqui para você, e por isso que você precisa fazer o seguinte, apertar no sininho para que você possa receber notificações, ok? Então vamos saber o que aconteceu, como é que a LDB foi alterada pela Lei 14.645. Coloca na tela para mim, por favor. Ela foi alterada da seguinte forma. Ela foi alterada para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional. Na prática, pessoal, foi um avanço para a educação profissional e tecnológica no Brasil, na educação brasileira, porque prevê a criação de itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica. Além disso, permitirá aos estudantes desenvolverem habilidades e competências ao longo da sua trajetória acadêmica. Também, essa lei prevê a articulação da educação profissional técnica de ensino médio, de nível médio, com programas de aprendizagem profissional e permitirá aos estudantes adquirirem experiência no mercado de trabalho. Então vem comigo para a gente entender isso detalhadamente. Vem comigo. Olha só, todas as vezes que você vê essa setinha, essa seta vai indicar a alteração, ok? As outras questões já existem, a gente coloca só para contextualizar, para você ficar sabendo o contexto dessa alteração. Então vem comigo. A primeira alteração aconteceu lá no artigo 9º, que vai falar sobre as incumbências da União, e uma dessas incumbências é a seguinte: assegurar em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação, de onde, pessoal? De quem? Das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Isso vai garantir a qualidade dessas instituições e dos cursos de educação profissional e tecnológica. Maravilha? Nós temos uma outra alteração agora lá no artigo 36b, onde o parágrafo único do artigo 36b deixa de existir e no lugar foi inserido o parágrafo 1, ok? Então o que estava escrito lá no parágrafo único passou agora a estar no parágrafo 1º, ok? E o que estava escrito, pessoal? A educação profissional técnica de nível médio deverá observar. E essas 3 observâncias aqui já estavam lá, elas não foram alteradas, elas foram incluídas pela Lei 11.741 de 2008, ok? Não foram alteradas. A alteração foi essa mudança. Tirou o parágrafo único e acrescentou lá o parágrafo primeiro aqui no artigo 36b. Além dessa mudança, também nós temos o parágrafo 2º, pessoal, também foi aí a novidade, lá no artigo 36b. As formas referidas nos incisos 1 e 2, ou seja, nesses 2 incisos aqui, beleza? Do caput desse artigo, poderão também ser oferecidas em articulação com a aprendizagem profissional. Maravilha? Artigo 3º também desse artigo, o artigo 3º também modificou e foi a novidade é a seguinte, pessoal: quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, poderá haver aproveitamento. Vamos ver quais são os aproveitamentos das atividades pedagógicas de educação profissional técnica de nível médio, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional nos termos do regulamento e também aproveitamento das horas de trabalho em aprendizagem profissional
para efeito de integração da carga horária de ensino médio no itinerário da formação técnica e profissional ou na educação profissional técnica de nível médio, nos termos do regulamento. Isso é importante porque eles vão auxiliar no desenvolvimento justamente do trabalho e das habilidades e competências dos estudantes na continuidade do seu desenvolvimento acadêmico. Lá no artigo 39, a novidade é o parágrafo 4º, que diz o seguinte: as instituições de educação superior deverão dar transparência e estabelecer critérios e procedimentos objetivos para o aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos na educação profissional técnica de nível médio, sempre que o curso desse nível e do nível superior sejam áreas afins nos termos de regulamento. Aqui, uma questão de transparência, ok? Estabelecer a transparência e também critérios para que possa fazer esse aproveitamento das experiências e dos conhecimentos desenvolvidos lá na educação profissional de nível médio. Outra novidade está lá no artigo 42A, que diz o seguinte: a educação profissional e tecnológica organizadas em eixos tecnológicos observará o princípio da integração curricular entre cursos e programas, de modo a viabilizar itinerários formativos contínuos e trajetórias progressivas de formação entre todos os níveis da educação. Então, aproveitando justamente os itinerários para que eles possam ter a continuidade, essa trajetória progressiva, entre a educação profissional tecnológica, a educação profissional e a tecnológica. Maravilha? E aí, pessoal, o parágrafo 1º aqui do artigo 42A, ele vem explicando o que é o itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica. Vem comigo. O itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica é o percurso formativo estruturado de forma a permitir o aproveitamento incremental de experiências, certificações e conhecimentos desenvolvidos ao longo da trajetória individual do estudante. Então, esse estudante, ele fez lá a formação profissional, ele foi para a tecnológica, você tem áreas afins, e aí você vai fazer esse itinerário contínuo dessa formação profissional. Maravilha? Outra questão importante é o parágrafo 2º, que diz o seguinte: o itinerário referido no parágrafo 1º deste artigo poderá integrar um ou mais eixos tecnológicos. Perfeito? Temos o parágrafo 3º, que é importante também. Essa novidade diz o seguinte: o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologias orientarão a organização dos cursos e itinerários segundo eixos tecnológicos, de forma a permitir sua equivalência para o aproveitamento de estudos entre os níveis médio e superior. Essa articulação entre os cursos técnicos e os cursos superiores de tecnologia é muito importante. Essa lei veio justamente para fazer essa articulação, perfeito. Fazendo essa articulação, você vai ter um aproveitamento dos estudos aí entre os níveis médio e superior. Maravilha! E aí você tem, pessoal, o MEC, em colaboração com sistemas de ensino, instituições e redes de educação profissional e tecnológica e as entidades representativas de empregadores e trabalhadores, observadas a classificação brasileira de ocupações e a dinâmica do mundo do trabalho, manterá periodicamente atualizadas os catálogos aqui do parágrafo 3º, tá certo? Tanto o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos como o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, perfeito? Então você tem aí várias entidades que vão sempre fazer a atualização destes catálogos, maravilha? Temos também a novidade, que é o artigo 42B, que fala o seguinte: a oferta de educação profissional e técnica profissional
técnica e tecnológica será orientada pela avaliação da qualidade das instituições e dos cursos referidos. Lá no inciso 7º A, lembra que eu falei sobre a avaliação das instituições e dos cursos? Aqui tá reiterando justamente esse ponto, tá certo? Ó, do caput do artigo 9º desta lei, que deverá considerar olha o que deve ser considerado quando for fazer a avaliação. Aqui alguns critérios de avaliação quando for avaliar as instituições e os cursos, beleza? Quais são os critérios? Olha só, o tanto que é importante. Deverá considerar as estatísticas de oferta, fluxo e rendimento, a aprendizagem dos saberes do trabalho, a aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo local e nacional, a inserção de egressos no mundo do trabalho e as condições institucionais de oferta. Então, estes critérios são muito importantes na hora de fazer a avaliação tanto das instituições como dos cursos, ok? E é importante, um ponto aqui que é importante é justamente observar o contexto social, econômico e do trabalho, para que essa oferta de educação profissional técnica e tecnológica estejam aí em consonância com as necessidades sociais, econômicas e de trabalho, perfeito? Então estas foram as alterações, as novidades na LDB. Você precisa aproveitar esse momento para estudar e para se conectar com essa novidade, e você também tem a oportunidade de estudar novas alterações que aconteceram e estão aqui no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.